William, vamos falar um pouquinho agora sobre crenças e práticas da Igreja Adventista, aquelas principais e talvez que destoam mais das outras denominações cristãs, porque muita gente acha que cristianismo é a mesma coisa, mas tem tanta diferença entre as igrejas. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. O que que você vê de mais diferente entre a Igreja Adventista e talvez algumas evangélicas ou até a Igreja Católica? O que que a distingue no final das contas? É assim, ó. Quando uma pessoa se interessa pela Igreja Adventista, existe uma pessoa que vai dar os chamados estudos bíblicos, que é comum em todas as igrejas, tá? Vai sentar com aquela pessoa, com a família, e vai dizer: olha, eu vim trazer aqui as doutrinas da igreja, né? E vai fazendo um comentário. As doutrinas da Igreja Adventista enebriam as pessoas, deixam as pessoas extasiadas, porque existem alguns pontos doutrinários que nenhuma outra denominação tem. As pessoas ficam realmente interessadas. Por exemplo, guarda do sábado. Por que guardar o sábado? Como? Onde está escrito isso e aquilo? A doutrina do juízo investigativo. E se você peneirar, Cristo não completou a obra na cruz, ele está fazendo ainda lá no céu alguma coisa. Então, quando ele disse está consumado, ele mentiu para ele mesmo e para o mundo. Mas, quando você vai para os meandros dessa doutrina, acaba te convencendo, porque começam a trazer versos da Bíblia que você fica maravilhado. Outra coisa, o vegetarianismo, né? Vão lá para Levíticos capítulo 11, que foi uma ordem única e exclusiva para os hebreus, e agora trazem para toda a humanidade. Mas aqui não há uma crítica, porque assim, não sou contra vegetarianismo nem para carnívoro. Cada um come aquilo que quer e não há problema nenhum. E não há sombra de dúvida que aquele que quer viver de uma maneira vegetariana, a ciência e a medicina prova que será mais saudável do que aquele que come carne ou correrá menos risco do que aquele que é carnívoro. Não tenha sombra de dúvida, né? E quando uma pessoa que sempre foi carnívora como eu se depara com o assunto, poxa vida, vegetarianismo, eu sempre ouvi falar, mas eu nunca vi na Bíblia. Começa a criar uma curiosidade muito grande e você começa a se entregar. A própria Ellen White, como sendo a profetisa, você nunca ouve falar de mulheres profetas, né? Sempre são homens. Então, existem essas diferenças de outras denominações que amarra você pelo interesse. E depois que amarrou você pelo interesse, vai te amarrar, infelizmente, por aquilo que vai preenchendo o estudo bíblico de doutrinas completamente descontextualizado, né? Do que realmente aqueles versos querem dizer. Aí você, com muito respeito, eu digo isso, eu falo por mim, porque eu passei por isso, você começa agora a acreditar pelo medo e não mais pelo prazer. Os demônios entram muito em cena, por falar em medo, que a gente vê muito Não, em. não, Não. a igreja adventista não expulsa demônios. Isso é Ah, uma coisa que é interessante, né? Bem diferente das outras denominações aí, que a maioria expulsa demônio. A igreja adventista diz: se expulsa demônio, não é a casa de Deus. E não tem como você, né, se safar dessa. Se é a casa de Deus, hum. como é que o demônio vai se manifestar lá dentro? E é Não, curioso que não. costuma manifestar lá dentro, né? Assim, para quem acredita, quando olha para as igrejas pentecostais, neopentecostais, igual um pastor que veio aqui, brincou assim. Na verdade, dois pastores que vieram falaram sobre isso, o Rodrigo e o Diego. O demônio lá tem hora marcada, é todo culto de sexta, bate cartão lá. Então, É, é curioso, né? E logo mas na igreja adventista não tem rola isso. manifestação, não tem, Ah, e nem fora da dom de igreja, falar em línguas, não, não, também não. não. É porque Ah. assim, ó, a igreja adventista, ela é 100% fora da Bíblia? Claro que não, porque senão ninguém entra, entendeu? Está misturado ali. Doutrinas sem base bíblica com doutrinas extremamente bíblicas. Então, o dom de línguas, esse dom
Alabaxé, aquela coisa toda, a origem dela é da Rua Azusa, de William Seymour. Não tem nada a ver com a Bíblia. O dom de línguas na Bíblia, Daniel, ele foge de todas essas pessoas que acham que a maravilha que consta aqui no livro de Atos é as pessoas falarem em outras línguas. Mas isso está errado. A importância que é dado aqui no momento do dom de línguas é que as pessoas, umas, olhavam para a outra e falavam, escuta, aquele camarada ali não é alemão, eu não sou brasileiro, você não é americano e você é italiano, como é que nós ouvimos em nossa própria língua? Então, o milagre do dom de línguas não era falar alguma coisa, era ouvir em suas próprias línguas. Então, isso também a igreja adventista está correta. Não existe dom de língua aí dentro. Eu não sei se foi o Diego Quintanilha ou o Rodrigo Andrade, que são esses pastores, que um dos dois falou isso aqui mesmo, que é uma interpretação meio equivocada do que aconteceu, e eu acho que eles estão em linha com você aí da interpretação deles a respeito desses trechos. Ótimo. William, uma questão, você falou de algumas crenças, mas não necessariamente também toda denominação cristã tem a mesma visão de Jesus. Então, eu fiquei com essa dúvida agora, porque para algumas denominações, Jesus era o próprio Deus encarnado, uma das pessoas da Santíssima Trindade. Para o Adventismo é a mesma coisa ou é diferente? Ele não é Deus? Não, para o Adventismo é assim. Eles acreditam numa trindade para se desvincular da Igreja Católica. Eles adotaram uma nova maneira de ver a trindade. Né? Eles adotaram da seguinte maneira: não são três deuses, é um Deus se manifestando de três maneiras diferentes. Entendeu? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Então, é assim, no frigir é a mesma coisa para mim, não muda nada. Quando você se aprofunda no tema, né, eles acreditam que existem três deuses, mas, assim, no discurso, é um Deus com três essências diferentes. Mas, na prática, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E abrindo aí um parênteses, completamente fora do que está escrito na Bíblia. Na Bíblia, em nenhum momento diz que Cristo é Deus, foi um Deus ou será o Deus, como também o Espírito do Criador. Mas legal. Eles pensam sim, creem numa trindade. Interessante. Eu acho que as testemunhas de Jeová, inclusive já recebi ex-ancião aqui, já recebi ex-membros que não eram anciãos aqui também no canal. Eu achei interessante isso, que eles não acreditam que Jesus era Deus, que ele era o Filho de Deus, um enviado, uma pessoa que teve uma relevância muito grande e que vai ter ainda no fim dos tempos, mas não que ele era o próprio Deus, né? Então, é interessante ver essas divergências entre as doutrinas, até mesmo a respeito da natureza de Jesus, né? Mas você sabe por que tem essas diferenças? Você tem que voltar lá para a raiz. A minha tem a verdade. Não, a tua não. Quem tem a verdade é a minha. Não, quem tem a verdade é porque, assim, é uma concorrência. Né? É uma concorrência. Então, eles fatiaram ao bel prazer e criaram ideias ao bel prazer para cada um ter a sua denominação. Pois é. Eu recebi também que eu estou fazendo altas referências, eu estou me lembrando de outras lives aqui enquanto eu converso com você. Tudo bem, pode trazer porque acrescenta. O Jonathan Matias, que inclusive deve voltar ao canal daqui umas 3 semanas, que é historiador do cristianismo, que falou a respeito disso, que não existem evidências suficientes para a gente argumentar que Jesus acreditava ser Deus. As únicas referências a isso, e ainda são muito poucas, você encontra lá no Evangelho de João, que foi o último a ser escrito, né, de 60 anos, mais ou menos, depois da morte de Jesus. Nos 3 evangelhos mais antigos, né, que foram escritos de forma mais próxima à morte de Jesus, você não encontra nenhuma menção de que Jesus seria Deus encarnado. Então, os historiadores batem aí na tecla que foi uma construção social mais tardia, depois que o cristianismo estava ali
um pouco mais desenvolvido que surgiu essa ideia. Inclusive, a única menção mais explícita à Santíssima Trindade é aquilo que você falou mais cedo. A Bíblia tem adulterações, tem acréscimos tardios ali, né? O ser humano foi lá e falou, poxa, deixa eu dar uma corrigida nesse negócio aqui, por interesses políticos, às vezes até sem querer, uma escorregada de pena dos copistas, mas isso foi acrescentado tardiamente para tentar corroborar essa noção de que Jesus era uma das três pessoas da Santíssima Trindade. Houve aqui um Absolutamente comentário. correto, é isso mesmo. Legal. O Wilson Silva fez um comentário assim, ó, a diferença da Igreja Adventista para as demais é que esta é a única religião cristã que consegue fazer uma leitura literal do livro do Apocalipse. É isso mesmo? Na igreja ou não? Não é bem literal? Então, não, é assim, ó. Vamos lá, eu costumo dizer o seguinte, quando eu era adventista, eu fui líder ali por 18 anos, tá? E participei do adventismo 20 anos. O meu carro-chefe nas minhas pregações, e se tiver um ex-adventista assistindo, ou adventista assistindo, ou irá assistir, ele vai se identificar. Nos meus sermões, nas minhas semanas de oração, nos meus JAs, nos, nos meus seminários, enfim, o meu carro forte sempre foi o Apocalipse. Eu fui convencido de que a Igreja Adventista ela é a única que interpreta verdadeiramente o Apocalipse. Eu comprei 20 anos lá ali dentro, você compra, né? Então, o que acontece? Não, a Igreja Adventista não interpreta de maneira nenhuma, e como foi o argumento que o Wilson deu De aí? forma literal, o Então, Apocalipse. é assim, é estranho, forma literal, porque, olha só, uma mulher sentada no dragão, isso é literal? É óbvio que não, não existe mulher sentada, isso é simbólico, entendeu? Então, soou meio estranho de forma literal. Bom, então o que acontece? Eu só passei vergonha pregando o Apocalipse. Exemplo, os códigos de barra, o 666, o tempo passa e nada. O SARS, está aí a marca da besta, o Armagedon, e nada. O Papa levou o tiro lá, nada. Você está entendendo? O Adventismo te ensina isso. Aliás, eu costumo dizer que se tirar do Adventismo, sábado, Ellen White, marca da besta e decreto dominical, o adventismo desaparece, porque o adventismo vive, ele se nutre, ele se mantém do terrorismo espiritual das pessoas. Entendeu? Então, no Apocalipse, é uma cesta cheia de argumentos de dizer que tudo está no fim. O mundo estava no fim desde 1980, na década de 80 que eu estive lá. Nós estamos já em 2022. E hoje eu aprendi que para chegar a isso, conforme o que está escrito na Bíblia, tem que ter um pano de fundo, igual isso aqui, ó. Tem que ter um pano de fundo conforme está escrito, para que o fim comece. E esse pano de fundo não acontece, não aconteceu ainda. Então a Igreja Adventista, ela acha que entende do Apocalipse. 90% do Apocalipse são símbolos, códigos, e 10% é literal. Aí eu fico pensando, quem é o Bambambam Bam Bam hoje? Quem é o Bambambam Bam Bam que consegue decifrar tudo aquilo que está escrito? Alguns dizem que tudo aquilo já aconteceu no ano 60 da nossa era, lá em Jerusalém e tal. Eu tenho vídeos no meu canal mostrando essas pessoas que, conforme o próprio Apocalipse, com todos os seus símbolos, isso é impossível. Mas como é que alguém vai realmente dizer o que são as 7 trombetas, o que são os 7 selos? Porque em cima destes símbolos, o Apocalipse abre com outros símbolos. Compreende? Então, quem é o Bambambam de decifrar? Eu achava, dentro do Adventismo, que o Bambambam era eu. Como tem alguns ainda lá dentro, os superstars do Adventismo, lá da Novo Tempo, que fica destrinchando. Inclusive, um deles até já se afastou do Adventismo, que era ele que era o dono ali do Apocalipse dentro da Novo Tempo. Mas
O que é literal, para fechar, né, a ideia? O que é realmente literal se 90% é símbolo? Agora, se o Wilson estava querendo dizer que a Igreja Adventista é a única que consegue decifrar os símbolos, sim, ela se abroga disso, mas não. Quando você sai da caixinha e começa a estudar realmente, aí você vê, puxa vida, como é que eu achava uma coisa dessa? Mas não. Se for isso, não. Aliás, ninguém. Legal, Wilson. Você falou aí de Bam 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 e aí me pintou outra curiosidade. É o Na Igreja William. Adventista, o líder é um pastor? Qual que é o termo que é usado para quem assume É assim. liderança?